Olá, comunidade AECEP. Meu nome é Kelly Castro. Eu faço parte do Corpo Técnico da Gestão do Conhecimento, atuando como capacitadora. E hoje nós vamos falar sobre metodologia ativa na perspectiva da AEP. Antes de começarmos, eu quero deixar aqui avisado que eu conto muito com você nesse vídeo, com a sua participação, com a sua interação. Você pode comentar, curtir, compartilhar. Você já ouviu falar sobre metodologia ativa? Já ouviu falar sobre sala invertida? Não. Sala invertida não é aquela sala de ponta cabeça, não. É uma brincadeira aqui. E sobre tecnologia na educação? Vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Vocês acreditam que aí no ambiente educacional que vocês estão, alguns de vocês ensinam em casa, alguns são professores de ensino bíblico na igreja, alguns de vocês são professores, diretores de nossas escolas por AEP. Vocês já pararam para pensar se o uso da tecnologia contribui ou atrapalha? Será que eu posso ensinar a minha criança a pensar biblicamente, utilizando recursos tecnológicos? Essa pergunta eu vou deixar você tirar as suas próprias conclusões. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o propósito que nós queremos alcançar com a educação por AEP. São 4. Primeiro é o caráter cristão da criança, a cosmovisão cristã, uma erudição acadêmica para que essa criança esteja apta com a sua vocação prestar uma liderança servidora. E aí nós vamos caminhar para as definições, porque sabendo o alvo que nós queremos alcançar, nós vamos definir todo o processo. E aí nós vamos falar sobre método. Método para Webster é a disposição adequada e conveniente de coisas, processos ou ideias, arranjo natural ou regular de coisas, ou partes separadas, caminho ou maneira de fazer. Em Eclesiastes 8, do 5 ao 6, fala: pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Você já parou para pensar que nós podemos fazer as coisas certas da forma errada? Então, o método é muito importante. Não só o que nós vamos fazer, qual é o alvo, mas também todo o processo importa numa educação cristã. E aí nós vamos ver sobre tecnologia. O que é tecnologia? Para Webster, é uma descrição das artes. Do grego, nós podemos ver que é tekne, técnica de fazer, junto com logia, que vem de logos, conjunto de saberes. Então, tecnologia é quando juntamos o conjunto de conhecimento em relação às técnicas de aplicação em determinada área, o saber fazer com conhecimento. A palavra de Deus diz que o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos. Êxodo 35, do versículo 31 ao 32. Nós estamos falando aqui de Bezalel, quando ele foi capacitado para uma obra muito específica, que era a construção do templo de Deus para o povo de Deus. Nós hoje também temos uma obra muito específica, que são vidas
É um plano de vida que são as nossas crianças. Essas crianças também foram chamadas para serem templo de Deus, onde o Espírito Santo habita. Então, nós também, como Bezalel, como cumprindo essa vocação sacerdotal de edificação dessas vidas, desses templinhos de Deus. Então, é algo muito excelente. E aqui nós podemos entender, então, essa tecnologia, essa capacidade de saber fazer com conhecimento. E aí nós vamos compreender a nossa linha do tempo, como que esse método, esse processo, com essas técnicas de saber fazer com conhecimento, foram sendo desenvolvendo no nosso processo histórico. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas. Lá em Gênesis conta os 7 dias da criação. O grande Criador, ele trouxe à existência dia a dia, dentro de um processo natural e regular. Um dia chamando o outro. Né? Então nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 1, todos esses dias, Deus criando. Né? Primeiro criou os céus, e aí, a partir daquela criação ampla, ele veio de forma específica, criando cada coisa, o ar, a água, a parte seca, as relvas, os vegetais, e aí ele estabeleceu os luzeiros para o tempo ser cronometrado, as estações. Então vieram os animais, aqueles que voam, aqueles que nadam, os que rastejam. E Deus, então, chegou no ápice da sua criação, do teu processo regular ali, e colocou o homem. O homem chegou num tempo certo, na hora certa, da maneira certa, né? Da criação. Só uma mente com todo esse conhecimento inteligível poderia fazer algo tão estruturado, tão organizado e tão perfeito. Então, quando a humanidade chega, ela já chega numa condição perfeita para a sua existência. E aí nós podemos compreender a educação. Deus começa a ter um relacionamento, uma interação, que ele vai começar a ensinar essa humanidade, esse homem, essa mulher ali no jardim, passo a passo. E Deus fala para Adão: dê nome às coisas. O que se parece aqui, agora parafraseando, o que parece essa fruta aqui? Né? Qual é o nome que nós podemos dar? Olha esses animais, você pode colocar os nomes, cada um conforme as suas características. Então Deus começa a ter uma relação de educação com Adão, com Eva. E aí, a partir desse relacionamento, ela começa o quê? Se multiplicar, crescer, e aí vem diversas formas e expressões, e mesmo após a queda, o homem continua com a sua capacidade intelectiva, né? Inteligível, e raciocinando e pensando, e a partir dali produzindo. Então nós vemos o surgimento da escrita, o surgimento de instrumentos musicais, o surgimento de ferramentas de trabalho, também de armas, de medicinas, de remédios, de cosméticos. Nós vamos encontrar tudo isso na Bíblia, esse registro cultural que a humanidade foi deixando, e os povos, as línguas, as formas de pensar e de produzir foi se multiplicando, cada um
ali na sua forma, cada povo, sua cultura, começando a interpretar o meio e produzir algo que pudesse ficar de geração a geração. Mas num tempo especial da história, no tempo certo, da forma certa, né? Aquele que tem a fonte do conhecimento, aquele que é a fonte do conhecimento, chega na nossa história enquanto humanos. E aí tudo muda, porque nós agora somos o templo de Deus, né? O Espírito Santo agora habita dentro de nós, não mais em templos feitos com as mãos humanas, mas agora nós somos esse habitar. E aí nós podemos ver que no ápice da igreja, do crescimento da igreja, na expansão do evangelho pelas nações, muitas descobertas, muitas tecnologias, muitas grandes coisas foram feitas, o conhecimento se multiplicou, né? Então nós vivemos uma era de multiplicação, de superabundância desse conhecimento. E nós encontramos ali na nossa linha histórica, nossa linha do tempo, uma providência da parte de Deus através da imprensa, para que essas boas novas, esses registros, né, que foram gerados que foram gerados por esses povos, por todo esse tempo histórico, aí esse acervo cultural pudesse ser o que? Difundido, espalhado, né, por todas as nações. Então, com a imprensa vem essa questão da popularização. Essas cópias agora poderiam chegar, cópias de artes, cópias de projetos, cópias de receitas, cópias de tudo, de todo esse acervo, desse conhecimento aí. Pensa um pouquinho, tudo que a humanidade já produziu é muita coisa. Então, através aí da imprensa de Gutenberg, né, chega para nós esse conhecimento, essa popularização. E aí, mais à frente, nós podemos ver a era da internet. E com isso, não mais só de forma impressa, esse conhecimento pode chegar agora em áudios, em vídeos, em dados. É algo extraordinário. Todo esse conhecimento, toda essa técnica de saber fazer com conhecimento pode alcançar mais pessoas em um tempo assim, muito mais rápido, né? Porque a imprensa ainda tinha a questão da logística, porque você imprimia e aí para chegar até as outras regiões levava tempo, né? Era longe as distâncias, mas agora com a internet não mais, né? O que nós geramos hoje, em poucos minutos aqui eu estou fazendo esse vídeo e já posso subir para o YouTube. É muito rápido toda essa informação chegando para nós. E aí com isso nós vivemos numa era de conectividade social. Os relacionamentos já não se dão apenas ali na esfera física, né? Na esfera que nós conhecemos, vivemos, mas ele também acontece numa esfera digital, virtual. E ali nesse novo ambiente social de relações, nós precisamos ter regras, precisamos de governo, também há uma política, uma forma de conviver, o que é esperado, o que é certo, o que é errado, e aí também há necessidade de uma educação para que haja um governo, né,
nesse ambiente. Então, nossas crianças, elas precisam estar preparadas não somente para esse convívio nas esferas aqui, nas esferas físicas, nas esferas da realidade, mas também nessa nova sociedade digital. Ela tem que aprender a se relacionar nesses dois ambientes, concretos e abstratos. Então, toda essa linha do tempo vem falar a respeito disso. Como que isso vai acontecendo? Se o método, as técnicas foram mudando nesse processo histórico, nós também precisamos estar acompanhando essas mudanças na nossa realidade hoje, no cenário, no tempo que nós temos vivido, e ensinar as nossas crianças nessas realidades, né? E aí, o que é metodologia ativa? Vocês já ouviram falar a respeito disso? Será que ela conversa com o método de Deus de ensino, com esse método cristão, com a questão de pensar biblicamente essas atitudes que essa criança vai ter, né? Tanto nessa realidade física quanto essa realidade virtual. Então, vamos entender um pouquinho o que é a metodologia ativa. O conceito fala que a metodologia ativa é um processo de ensino e aprendizagem no qual o aluno é colocado como protagonista e o professor assume um papel de mediador. Incentiva a autonomia do aluno para construir o próprio conhecimento. Essa é a definição de metodologia ativa. Você pode fazer a pesquisa aí em vários sites, você vai encontrar várias fontes a respeito desse conceito. E quem foi que sistematizou, essa metodologia? Quem foram os autores? Aí nós temos a foto deles, de Jonathan Bergman e Aaron Sams. Eles fizeram um livro sistematizando esse ensino. E aí você consegue ter mais informações sobre ele se você estiver assistindo esse vídeo pelo computador. Você pode colocar o seu celular aí e ver mais sobre a biografia desses dois, como eles conseguiram desenvolver esse método. O que me chama muita atenção na questão desses dois autores, que eles eram professores de ensino médio. E aí eles viram uma necessidade no dia a dia ali da sala de aula, que os alunos do ensino médio, eles eram passivos, eles iam para a aula, recebiam aquela aula expositiva e depois levava a tarefa para casa para treinar aquele conhecimento da aula nova. E aí eles resolveram inverter essa situação. Então, a tarefa de casa era justamente fazer a pesquisa a respeito daquele conteúdo que seria ministrado em sala de aula, e quando os jovens fossem para a sala de aula, eles iam ter uma atividade de discussão, de debate, um projeto, uma leitura, né? Algo que fosse uma produção daquele conhecimento. Então, a lição de casa era a pesquisa e a tarefa e a aula em si era essa atividade produtiva. Então, no seu início, né, na sua sistematização, o alvo era jovens e adultos que já tinham essa autonomia para fazer pesquisas em casa sozinhos, né, que já tinha uma maturidade para realizar essas tarefas. E aí, como que funciona essa estrutura? Vou mostrar aqui para vocês. Esta é uma sala de aula tradicional.
O professor fica na frente e os alunos assistem e escutam. Você reconhece isso porque provavelmente foi a maneira como você foi ensinado a vida inteira e como seus pais foram ensinados antes de você. Mas existem vários problemas nesse modelo de ensino. Nem todos os alunos aprendem da mesma velocidade, então alguns ficam para trás. Enquanto alguns alunos aprendem melhor escutando, outros talvez aprendam melhor fazendo. Significa que os professores nem sempre conseguem fazer o melhor trabalho. Mas existe outra forma. A sala de aula invertida, Flipped Classroom, resolve esses problemas e faz o aprendizado ficar mais pessoal. Primeiro, o professor faz um vídeo que mostra o conteúdo que ele normalmente ensina na classe. Então, ele compartilha isso online com os alunos, que podem assistir antes da próxima lição. Isso deixa o professor livre para passar atividades que ajudam a aplicar o conhecimento. Os alunos podem voltar a assistir os vídeos quantas vezes eles quiserem e voltarem para a sala com perguntas para o professor. Então, o acompanhamento da sala de aula não é mais um problema. Os alunos podem acessar o vídeo a qualquer momento usando aparelhos móveis, dando a eles a habilidade de serem mais independentes no aprendizado. Em vez de sentar e ouvir, os alunos podem passar o tempo de aula aplicando conhecimentos de forma mais prática. E os professores são livres para passar o tempo trabalhando com os alunos, dando a eles suporte e atenção individual. Agora que vocês já viram o vídeo, fica mais fácil entender que essa metodologia vai potencializar algumas vertentes que são progressistas, socio-interativista, construtivistas, vão dialogar muito bem, porque a metodologia ativa vai enfatizar, potencializar alguns conceitos básicos dessas vertentes pedagógicas. E aí nós vamos falar a respeito dos 7 princípios. A metodologia ativa também tem 7 princípios, muito similar, né? Eu acho que o que tem de comum aí, nós já podemos identificar algo que temos em comum, são os 7 princípios. Vamos lá! Eu quero mostrar a você que a metodologia ativa está embasada em 7 princípios, assim como a abordagem educacional por princípios. E é muito importante compreendermos ambas para não cairmos no erro de, além de inverter a sala, invertermos os princípios também. Então, vamos lá observar cada um deles? O primeiro princípio da metodologia ativa é o aluno no centro. O aluno assume a construção do próprio conhecimento e passa a ter mais controle e participação efetiva na sala de aula. Na abordagem educacional por princípios, nós vamos ver o princípio da individualidade. O aluno é enobrecido com dignidade e valor. Está pronto para ser cultivado, consagrado e instruído, de forma a vir à tona o potencial completo de Cristo em cada um. Na metodologia ativa, o segundo princípio é a autonomia. O estudante passa a assumir uma postura ativa, exercitando uma atitude crítica e construtiva que fará dele e um profissional melhor preparado. Na AEP, nós vemos o princípio de autogoverno. Cristo, reinando de dentro do coração da criança, levará a liberdade em sua aprendizagem e um autodidatismo. Na metodologia ativa, o terceiro princípio é reflexão. O método ativo constitui-se numa concepção educativa que estimula processos de ensino e de aprendizagem, numa perspectiva crítica e reflexiva. Na AEP, nós vemos o princípio da semeadura e colheita. Pensar biblicamente faz da consciência a causa e a obediência o efeito. Utilizamos o padrão bíblico de pensamento, reflexão, criatividade e aplicação, que nós estruturamos nos 4 passos.
O quarto princípio é problematização da realidade. Problematizar implica em fazer uma análise sobre a realidade como forma de tomar consciência dela, problematizando os conteúdos e as áreas do conhecimento. Na EP, nós vemos o princípio de mordomia. Gerir ou administrar com dedicação e zelo as propriedades que Deus nos deu, sejam internas ou externas, colocando a serviço de Deus e uns aos outros. Traz ações sustentáveis. O aluno passa de vítima da circunstância para solucionador de problemas e transformador de sua realidade. O quinto princípio da metodologia ativa é trabalho em equipe. Esse movimento de interação constante com os colegas e com o professor leva o estudante a constantemente refletir sobre uma determinada situação, a emitir uma opinião acerca da situação e argumentar a favor ou contra e a expressar-se. Na EP, nós vemos o princípio da aliança. A unidade com a diversidade. Fomos feitos para caminhar em unidade por meio de um pacto, um acordo, tendo o mesmo propósito e convicções. O sexto princípio da metodologia ativa é a inovação, que significa renovar, inventar, criar. A metodologia ativa de ensino exige tanto do professor quanto do aluno, a ousadia para inovar no âmbito educacional. E aí nós vemos na EP o princípio do caráter. O caráter cristão é a imagem de Deus que, gravada internamente na criança, traz domínio e criatividade. Ela torna-se responsável pela própria conduta, aprendizado e produtividade. E o último princípio é o professor facilitador. Em outras palavras, ensinar a pensar significa não transferir ou transmitir a um outro que recebe de forma passiva, mas o contrário, provocar, desafiar ou ainda promover as condições de construir, refletir, compreender, transformar sem perder de vista o respeito e autonomia e dignidade do aluno. Na EP, nós vemos o princípio de soberania. O professor é um vocacionado, comissionado por Deus e pelos pais para o ensino e aprendizagem da criança. Ele é o currículo vivo que inspira, que consagra, que cultiva, que instrui. Concluímos então que na EP, Cristo está no centro de toda aprendizagem e a Bíblia no coração de cada disciplina. E aí vem a grande questão. Eu posso promover uma educação com excelência acadêmica, ensinando a criança a pensar biblicamente em todas as áreas do conhecimento, utilizando os recursos tecnológicos? Você já sabe responder essa pergunta? São muitos temas que nós podemos abordar aqui, mas não será desta vez. Esse vídeo ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham comentado. Escrevam aí quais são os temas que vocês ainda querem ouvir. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, clica aí no sininho para as notificações para receber mais vídeos da gestão do conhecimento. E também nos acompanhem nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. O endereço está aí embaixo, tá bom? Aí na descrição do vídeo. Deus abençoe grandemente. Tchau!